Oi, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera em queda de 0,37% na abertura aos 121 mil pontos. O dólar sobe e é negociado a R$ 4,83 já. E o Banco Central divulgou agora há pouco o IBCBR de abril, que é um indicador que considera aí uma prévia do PIB, que é considerado uma prévia do PIB. O crescimento da economia no mês foi de 0,56% na comparação com o mês de março. Esse resultado que veio acima do esperado. Segundo a pesquisa Reuters, a expectativa era de um avanço de 0,20% no período. Vamos lembrar, então, veio mais de 0,50%. Em relação a abril de 2022, o IBCBR teve um ganho de 3,31%. E começou a valer hoje a redução no preço da gasolina para as distribuidoras. A Petrobras anunciou ontem o corte de 13 centavos. Assim, o litro do combustível então passa a custar R$ 2,66. Em termos proporcionais, a redução é de 4,7%. Essa que é a segunda queda de preços em 30 dias. E segundo a Petrobras, considerando os preços levantados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, o preço médio para o consumidor deve cair aí para R$ 5,33 por litro. Em nota, a imprensa, a estatal disse que a redução tem como objetivo principal a manutenção da competitividade dos preços da companhia. Esse novo corte nos preços da gasolina, somado a um dólar mais baixo, está alimentando aí uma nova leva de revisões para baixo da inflação de 2023. A apuração da Juliana Elias é de que alguns bancos e corretoras já falam em um resultado que pode ficar em 5% ou abaixo disso até dezembro. E depois de uma reunião ministerial de mais de 9 horas com o presidente Lula, o ministro da Casa Civil falou um pouquinho sobre o cenário econômico brasileiro. Rui Costa disse que o nosso país vive um momento de otimismo com a economia e que há um clamor da sociedade e de setores produtivos pela redução da taxa de juros. Vamos ouvir o que ele diz? Nós temos um ambiente extremamente favorável, o otimismo econômico voltou e a constatação óbvia um verdadeiro clamor, eu diria, da sociedade brasileira, dos empresários. O presidente atendeu ontem aqui o setor de varejo, representado pela associação que reúne os maiores varejistas do Brasil, onde de forma unânime vieram reiterar o pedido ao presidente para um apoio à redução da taxa de juros para viabilizar o crédito nesse país. Ou seja, queda na taxa de juros significa a volta do crédito, a volta do varejo, a volta da produção industrial, a volta do emprego. Então, é esse ambiente que predominou na reunião e, portanto, uma reunião positiva. E por falar no assunto, a pressão sobre o Banco Central só aumenta por um corte na Selic. O tema está destaque no nosso site da CNN Brasil, como a gente vê aqui do lado, porque agora é a vez da Associação da Infraestrutura e das Indústrias de Base. A entidade diz que os cortes de juros precisam ter início rapidamente e que isso pode estimular de forma imediata os investimentos na economia brasileira, como por exemplo na infraestrutura. E agora a gente fala das bolsas internacionais, porque em Nova York os futuros americanos operam em alta, ampliando os ganhos da véspera. Uma semana importante que se encerra depois do Federal Reserve anunciar uma pausa no aumento dos juros por lá, a primeira desde março do ano passado. Lembrando, a taxa ficou entre 5% e 5,25%, mas o Banco Central americano sinalizou que novas altas devem vir ainda em 2023. Hoje também saem os dados da confiança do consumidor por lá. E na Ásia, os índices Hang Seng em Hong Kong e Xangai da China fecharam em alta no melhor desempenho semanal em 5 meses. Os mercados mantêm a expectativa por mais estímulos econômicos depois que o Banco Central chinês cortou algumas das principais taxas de juros nessa semana. O índice Nikkei em Tóquio também subiu 0,66%. Ainda no Japão, o Banco Central decidiu manter a política de juros ultra baixa. As taxas de curto prazo permanecem em menos 0,1%. Mesmo com a inflação acima da meta de 2% ao ano. O foco vai continuar, então, sendo estimular a recuperação econômica do país. O CNN Mercado vai ficando por aqui, pessoal, mas eu volto meio-dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje. Elisa Weck está chegando com o Live CNN. Até mais!